Bom, gente, então acho que agora estamos todos aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecê-los, né? Agradecer muito a vocês por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco, conversar comigo em especial aqui. Eu digo conosco porque vão ter muitas pessoas que vão ter a chance depois de acompanhar esse nosso bate-papo. Eu estava dizendo há pouco para o Reinaldo que ele é o único aqui do grupo que eu estou conhecendo hoje, então, muito prazer, Reinaldo. Porque eu tenho, acho que é um privilégio de dizer que todos os demais participantes são amigos, né? Não são profissionais que eu acompanho apenas, mas se tornaram amigos porque são pessoas com quem eu me relaciono há uns 10 anos, mais ou menos, né? Alguns até mais, acompanhando a carreira, sendo clientes, tendo sido colocado em alguma outra empresa por mim também, então é um grande privilégio estar aqui, poder reunir esse grupo com perfis, segmentos de negócios tão diferentes. Né? Então, acho que aqui para vocês se conhecerem, o Antônio Carlos, que a gente chama de Bento, né? O Bento é CEO da IBS Energy. Então, a IBS é uma empresa de energia, segmento de energia altamente regulado, né, que acaba atendendo todos os segmentos de mercado, vai poder se apresentar e falar um pouquinho daqui a pouco. O Mauro é CEO da Caoa, da Hyundai Caoa, então eu também dizia há pouco que o Mauro consegue viver todos os segmentos num só, né, Mauro? Que você tem fábrica, o Mauro tem fábrica, tem concessionária, então tem varejo, tem mercado financeiro porque tem banco, né? Então, enfim, tem prestação de serviços, tem tudo num segmento só, de tudo um pouquinho. O Reinaldo, eu não apresentei o Reinaldo é o CEO do mercado Bitcoin, então também mercado financeiro com muita inovação, né? Então, dentro desse cenário todo, acho que é muito interessante ouvir o seu lado também. O Bloch, o Ricardo, que é CEO da Lenovo, então também traz um segmento que importa muito, importa componente, né? Ricardo sofre com dólar e também vende para grandes empresas, né? Vende também para o varejo, então traduz aí muito da indústria para nós. E o Rodrigo Caselli, que é CEO do Grupo Avenida, então uma rede aí com 120 lojas, né? São lojas de departamento, com vestuário masculino, feminino, infantil, com a mesa e banho, rede de calçados também, com as lojas fechadas no Brasil todo, né, Rodrigo? Então, acho que aqui a ideia é que vocês falem um pouquinho, se apresentem rapidamente, mas que a gente possa abrir esse painel perguntando para vocês, né, diante do cenário que nós estamos, quais têm sido os principais desafios e as principais ações estratégicas que vocês estão tomando. Eu queria abrir com o Mauro, justamente, Mauro, por você reunir tantos segmentos num só, se você puder, então, rapidamente se apresentar e falar um pouquinho para nós. Tá bom, vai ser um prazer. Bom, primeiro, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Renata, pelo convite. Como a Renata falou, meu nome é Mauro Correia, eu sou o CEO do Grupo Caoa. Vivi muito tempo na indústria automobilística, depois a Renata me levou fui para a indústria de eletrônicos, depois a parte de telefones celulares, a Renata me levou para uma empresa de TV, som, computadores, depois fui trabalhar com um fundo de investimentos para fazer a profissionalização de uma empresa de modas, e aí acabei voltando depois para a indústria automobilística. Bom, rapidamente, a Caoa é um grupo hoje que nós representamos 4 marcas, Ford, Hyundai, Subaru e uma marca que queremos agora, que é a Caoa Chery. Temos 2 fábricas, onde produzimos veículos da Hyundai e veículos da Caoa Chery. Somos o maior distribuidor Ford da América Latina, somos o maior distribuidor Hyundai aqui do Brasil, um dos maiores do mundo, e somos também importadores exclusivos da Subaru e fazemos a distribuição da Subaru.
além das 2 fábricas, temos 170 lojas distribuídas por todo o Brasil. Temos uma área, um pequeno braço financeiro, que é mais focado em consórcio e mesa de financiamento. Temos também toda a parte de serviços de registro de veículos, acessórios, seguros e etc. E temos a divisão patrimonial, que são os imóveis da companhia, onde utilizamos parte das operações, alugamos para nós mesmos, e também fazemos aluguel ou empreendimentos com terceiros, tá? Acho que essa pergunta é interessante, Renatinha, porque nós estamos passando por um cenário completamente atípico de qualquer crise. Nós não temos uma crise financeira, nós temos uma crise de saúde pública, e não é uma crise onde se possa fazer um planejamento futuro, dizer hoje, se eu sento com todo mundo e falo, ok, qual vai ser o volume da indústria, o que nós vamos fazer daqui a um mês, né, do que será o nosso planejamento daqui 3 meses, daqui 2 anos, etc. Nós estamos vivendo um momento de incerteza muito grande. Então, o nosso grande desafio hoje, por ser uma crise de saúde, primeiro é como proteger a saúde dos nossos funcionários. Então, para isso, nós estamos seguindo todos os decretos e todas as orientações que temos, tanto do governo federal, estadual, como dos governos municipais. E isso nos fez, então, a paralisarmos toda a nossa operação. Então, toda a operação está paralisada, desde fábricas, lojas, a única que opera um pouco, como eu comentei, é a área de consórcio, né? Mesmo assim de forma bem digital. Tendo isso em mãos, grande desafio é gestão de caixa. Nós não sabemos quanto tempo isso vai perdurar, né? E uma empresa sem caixa é a mesma coisa que um corpo sem sangue. Você não consegue se manter, então esse é o nosso grande desafio. O outro grande desafio que nos deixa é com toda essa, posso até dizer, pânico que está acontecendo na sociedade, é como manter o nosso pessoal motivado. Esse é outro grande desafio, é manter a motivação do nosso pessoal, manter a comunicação clara e transparente para todos eles. E o outro ponto é como, neste momento, apesar de termos que fazer toda essa gestão, né, de definir, e às vezes são decisões que elas sobrevivem por algumas horas. Você toma uma decisão agora, o governo muda, algum decreto, ou emite uma medida provisória, depois essa medida provisória cai, etc. Perfeito. Retomar a discussão e tomar uma nova decisão com o envolvimento de todos. Acho que, além de tudo isso, é como, nesse momento, você também faz a empresa trabalhar em ações sociais. Envolver com os principais problemas que temos hoje na sociedade e como nós podemos ajudar com as nossas equipes a realmente fazermos alguma coisa que faça diferença para essa grande crise de saúde que nós estamos tendo. Perfeito, Mauro. Eu acho que você tocou em pontos que a gente vai aprofundar depois, né? Como motivação de time, enfim. E dentro desse cenário, quer dizer, desses 3 pontos que você falou, de caixa, de time e de projetos, né, que possam beneficiar a comunidade de alguma maneira, quais são as estratégias ou algumas ações estratégicas que vocês já conseguiram conduzir e tomar aí no grupo? Bom, nós dividimos o grupo, nós montamos um comitê de crise e dividimos em subcomitês. Então, realmente, o primeiro ponto estratégico que eu digo para você é a liberação para a criatividade. Então, nós estamos trabalhando em novas formas de comercializar. Então, não pode só, nós temos que gerir o caixa, nós temos que segurar as nossas despesas, nós temos que renegociar com todos os fornecedores, nós temos que renegociar, graças a Deus nós não temos dívidas, o que nós temos são financiamento de importação, mas todos garantidos com dinheiro aplicado, né? Então, o que nós temos de dívida, eu tenho dinheiro já aplicado no próprio banco, às vezes com uma porcentagem maior, então nós estamos trabalhando com todos os bancos para a conservação do nosso caixa, essa é uma medida muito importante. Temos os grupos trabalhando e gerando novas ideias de comercialização. Então, nós, logo que começou, que vimos que ia ter a paralisação, nós começamos a trabalhar com a Caoa na sua casa,
Então, você faz a venda ou a comunicação com o seu cliente através do telefone. Se precisar fazer test drive, nós mandamos um especialista até a casa do cliente, com o veículo higienizado, higienizamos e colocamos toda a proteção no veículo na frente do consumidor. Se tem um carro na troca, a pessoa que vai apresentar o carro já é um especialista em fazer avaliação, na hora de mandar fotos, etc. E fazemos depois toda a interação digital. Estamos discutindo com outras empresas até a utilização de marketplaces já digitais para ampliar a venda por internet de veículos, que é um grande desafio. E, devido a algumas ações que nós já tínhamos tomado no ano passado, nós crescemos muito nessa área de e-commerce, na parte de pós-vendas. Nós estamos trabalhando bem com pós-vendas, vendas de peça, etc., e que a grande surpresa para nós é que a queda de vendas está em torno de 80%, por aí, mas na parte de serviços e parte de peças, nós temos uma queda muito menor, que está em torno de 40%. Né? Tá certo, perfeito. Mas você sabe que é importante você estar falando isso da parte digital toda. Eu até acho que a gente tem aqui o Rodrigo, né, Caselli, que também tem uma experiência, ou tem apostado muito também na parte digital, né, Rodrigo? Ainda mais quando a gente fala de varejo, quer dizer, é o que é possível vender hoje, né? É online. E acho que o próprio Bloch também tem essa experiência, mas, enfim, eu queria passar, então, a palavra aqui para você, Rodrigo, para você contar um pouco para a gente como é que tem sido isso na Avenida. Tá, obrigado. Obrigado, Renata, primeiro pelo convite, tá participando aqui. É um prazer conhecê-los todos, muito bom mesmo. Então, o nosso negócio, no Grupo Avenida, nós somos 126 lojas hoje, mais o e-commerce. Nós estamos espalhados em 11 estados, né, do Brasil, mas o nosso foco é o centro-norte. Mato Grosso é muito importante para nós, Rondônia, o estado do Pará é bem importante também. Então, no nosso negócio, eu vejo que esses estados, como eles ainda estão bem menos afetados com relação à crise do coronavírus, apesar de que a população em geral está muito assustada, nós já temos hoje, a gente passou por praticamente uma semana com todas as lojas fechadas, mas já começaram a haver alguns decretos de prefeituras autorizando a nossa abertura. Então, o dia de hoje mesmo, nós operamos com 32 lojas abertas. Ainda com pouca venda, mas para o nosso negócio é muito importante o recebimento, porque 50% da nossa venda é no nosso cartão. E desde 50% de venda, 90% é recebido nas lojas. Então, uma porta aberta é muito importante para nós. Estado do Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, tem 13 casos de coronavírus até agora. Tá. Casos não de morte, casos de contaminação, ou seja, é infinitamente menor e a realidade muito diferente do que vivemos aqui, né, Rodrigo? Mas mesmo assim, nosso e-commerce está funcionando tem praticamente um ano, está sendo agora um momento de muito aprendizado e de engajamento da empresa inteira. Nós colocamos novos desafios de venda, envolvemos praticamente toda a força de vendas no nosso e-commerce, colocamos um comissionamento, distribuímos códigos para praticamente todos os funcionários. Então hoje qualquer funcionário que fizer uma venda, ele está sendo comissionado, um pedacinho dessa venda vai para ele. É uma experiência bem nova e já respondendo, acho que a última questão que você mandou para a gente, é um legado que vai ficar dessa crise, né? Perfeito. Então nós estamos trabalhando muito forte, independente das lojas que estão abertas ou fechadas, nós estamos tentando vender bem mais pelo e-commerce. Pelo vendas online. Nós fizemos Ricardo, uma campanha... desculpa, Rodrigo, por favor, termina. Nós fizemos uma campanha esse final de semana, lançamos uma campanha nas principais capitais onde a gente opera, com uma propaganda específica para o e-commerce, né, dizendo para você que está em casa, vem aqui, visita a loja online da Avenida,
com produtos específicos para malhar em casa. Então, assim, a gente fez E como é que tem sido a receptividade nesse período, Rodrigo? mais ou menos. Menos do que a gente esperava, porque também para nós, assim, a gente vê que, principalmente a roupa, a moda, as pessoas compram muito no impulso, né? E compram para usar, para sair. Exatamente, Se está todo mundo em casa, eu não vejo muito por que as pessoas estarem comprando roupas, né? Uhum. Mas, enfim, gestão de caixa também é um grande desafio para nós, né? Uhum. Estamos renegociando com todos os fornecedores, com todos os proprietários de imóveis. Estamos hoje pensando o que nós vamos fazer com a folha. A gente ainda não tomou decisão nenhuma, não mandamos ninguém embora ainda, mas já temos desafios. Estamos conversando com todos os sindicatos onde a gente opera para Perfeito. cuidar essa questão dos 25% de diminuição do salário. Enfim, desafio é grande. Desafio é grande, perfeito. Ricardo, conta um pouquinho aí pra gente. Oi. Oi. Conta um pouquinho aí pra gente, né? Bom, acho que você se apresentar rapidamente e, enfim, contar um pouquinho aí como é que estão as coisas aí na Lenovo. Pois não, primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Alô? eu Obrigado. te Bom, ouço. prazer estar com vocês todos. Obrigado pelo convite, Renata. Realmente, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, mas essas horas é que a gente precisa estar cada vez mais junto. A Lenovo é uma empresa global, nós estamos em 165 países, faturamos 50 bilhões de dólares. Basicamente, a gente fabrica tudo que é tipo de computador, notebook, desktop, tablets, servidores. Nós também temos, como uma empresa da Lenovo, a Motorola mundialmente, e foram basicamente as 3 grandes aquisições que a Lenovo fez no mundo, né? A IBM na área de PCs, a IBM na área de servidores e a Motorola na área de smartphones, né? Aqui no Brasil, a gente está desde 2005, com vários clientes, a gente atua no setor corporativo, governo e varejo. Hoje, praticamente 60% do nosso negócio aqui no Brasil é varejo, né? Uhum. Então, dando um pouco o panorama também que acho que todos falaram, o que a gente viu nesse momento, nessa pandemia, foi justamente uma demanda que a gente não esperava por causa do home office, né? Especialmente muitas empresas colocando seus funcionários em home office, né? Fazendo o isolamento. Algumas empresas já estavam preparadas nesse contexto, né? Mas muitas a gente viu que não estavam prevenidas, não estavam preparadas para isso. Então, isso trouxe uma demanda a gente tem muitas contas globais aqui no Brasil, trouxe uma demanda, como eu comentei, por notebooks. Essa demanda se refletiu um pouco no varejo também, porque a gente viu nas duas a três semanas, um aumento das pessoas e das empresas indo buscar notebooks no varejo também, né? Porque chegava um momento que não tinha suprimento disponível. As vendas online também cresceram muito. Conforme foram se fechando as lojas, especialmente aqui no estado de São Paulo, a gente viu um crescimento também no lado do hipermercado, as pessoas indo para o hipermercado, e no hipermercado você tem eletrônicos, coisa que não tem mais nas lojas que estão sendo fechadas em shoppings e na rua. Então, esse é um panorama geral, Renata. Não sei se você quer falar de algum tópico específico, alguma pergunta? Eu pergunto, bom, você então, de alguma maneira, né, Ricardo, o negócio também teve aumento de demanda, né, o que é positivo, quer dizer, e eu acho que vocês também, então, quer dizer, o que você acha que são os seus principais desafios, então, dentro desse cenário, com esse aumento de demanda, surge algum desafio novo? Olha, nos últimos 2 meses, nossas equipes em todo o mundo estão dedicados a manter nossos parceiros e clientes informados e garantir nossas operações funcionando da melhor maneira possível, né? A gente está vendo essas equipes se unirem, atendendo nossos clientes em muitas situações difíceis, né? Especialmente, vou comentar, a área de saúde, obviamente. Quando as nossas fábricas na China, a Lenovo é de origem chinesa, foram fechadas, foram as primeiras, né? Logo ali perto do Ano Novo Chinês, a gente nossa equipe de suprimentos teve que se reunir e ver como a gente usava a nossa capacidade global de fabricação. A gente tem 30 fábricas ao redor do mundo para ajustar a capacidade e equilibrar essa produção.
embora tenha havido a interrupção nas fábricas da China, especialmente de componentes, isso acabou não afetando a gente, porque a gente trabalha com certo nível de inventário e todos os nossos transportes são praticamente marítimos, né? O que acabou, de certa maneira, ajudando. Então, assim, do ponto de vista foco no cliente, esse é o maior desafio hoje. Como a gente consegue suprir essa demanda? A gente está dando total prioridade, como vocês podem imaginar, para a área de saúde, para os clientes da área de saúde, seja privado, seja público, né? Dando prioridade, trabalhando nesses hospitais de campanha que estão sendo montados e vendo como a gente pode suprir os equipamentos o mais rápido possível. Perfeito, tá ótimo. Bom, Bento, eu acho que você que está num mundo completamente diferente, eu acabei deixando você e o Reinaldo, né, mais para frente, porque são os segmentos mais distintos que a gente tem aqui, né? Energia e depois financeiro. Conta um pouquinho para nós. Como é que está, né, diante desse cenário, como é que a IBS se apresenta, se coloca, os desafios e estratégia nesse momento? Boa noite a todos. Obrigado, Renata. Prazer conhecê-los. Assim, né? O que a gente está fazendo na IBS, eu diria que está muito similar ao que o Mauro Corrêa falou da Caoa, né? Assim, a gente agiu muito rapidamente, tão logo as notícias do coronavírus vieram nos atropelando, né? A primeira coisa que a gente fez foi tirar todo mundo do escritório. A gente tem 45 funcionários, nós somos uma empresa nitidamente de serviços, somos uma empresa provavelmente pequena, perto da maior parte de vocês, mas com 40 pessoas, a gente fechou o ano aí com um faturamento líquido de 570 milhões. É serviço na veia. Mas, então, a primeira coisa que a gente fez foi proteger as pessoas. E, ao mesmo tempo, rapidamente nós nos preparamos para trabalhar em regime de home office uma empresa, coisa que a gente nunca tinha feito, né? E eu posso dizer que está funcionando muito bem, né? Então, para cada um dos passos que a gente foi dando, nós cuidamos de informar e de instrumentalizar cada um dos nossos profissionais para trabalhar. Afortunadamente, assim, a grande maioria do nosso pessoal é oriundo das melhores universidades de engenharia. A gente tem pós-graduados, doutores, é um time um pouco diferente, né? Então está funcionando super bem. A semelhança do que o Mauro colocou, eu estruturei uma agenda de encontros para a gente falar de trabalho, e uma vez por semana a gente faz um all-hands meeting virtual, em que eu procuro colocar todo mundo na mesma página, e eles também nos colocam, porque não tem ninguém dormindo. Energia é algo que está, enquanto a gente está aqui discutindo, as luzes estão acesas, o computador está ligado. Então, o nosso trabalho, ele continua e, de verdade, continua a todo vapor. Quais são os riscos, né? Eu participo de um instituto, que é um think tank chamado Ascend Brasil. Semana passada, nós tivemos uma reunião com 25 presidentes de empresa para analisar o que pode acontecer no setor de energia. Há um consenso que a gente poderá enfrentar um caos jurídico, né? Por que isso? Imagine que esse é um segmento que tem gerador, concessionária, transmissor, os comercializadores de energia, do qual parte do que eu faço é um trabalho de comercialização. E por que um grande risco de judicialização? Os contratos de energia, na maior parte, eles são contratos bilaterais, os contratos que vão para o mercado livre, né? Portanto, pressupõe uma negociação caso a caso. E aí, acho que, eu não quero parecer ingênuo nem poeta, mas eu estou absolutamente convencido que essa crise, nós só vamos sair com alguma dose de solidariedade. Se alguém quiser levar vantagem sozinho, vai quebrar uma corrente muito importante. Eu me lembro do plano Collor, quando a gente acordou que a gente tinha que se ajudar, a economia foi meio que entrando nos eixos. Desta vez, eu diria que é um pouco pior. O que algumas empresas começaram a fazer? Há uma possibilidade prevista na lei, que é você avocar a questão de caso de força maior ou fortuito. E, com base nisso, provocar uma renegociação de contrato, seja para prorrogar pagamento,
ou para reduzir o consumo contratado. Né? O fato é que isso é um negócio meio complicador, porque para comprovar que a sua empresa de verdade foi impactada pelo coronavírus é muito menos simples do que possa parecer. Né? E é por isso que poderá haver uma grande judicialização no setor. O que nós vamos fazer, a estratégia que a gente adotou, uma vez que nós temos clientes de longa data e os meus contratos de energia têm um período médio de 6 anos, eu não vou brigar com ninguém, eu vou negociar caso a caso. Né? Eu vou procurar ajudar onde dá, mas esse aonde dá e até onde é possível está no limite da proteção do fluxo de caixa, que é isso que a gente está fazendo desde o primeiro momento. Né? Então, já negociamos tudo que vocês possam imaginar. Né? Desde um clipes até contrato de aluguel, a gente não deixou nada para trás, para poder preservar o caixa. Definimos um patamar de contribuição para que a gente possa, com aquilo, na pior das hipóteses, sustentar os custos fixos. Porque eu acredito muito que esse ano, meu segmento, eu acho que a gente vai trabalhar para sobreviver decentemente. Né? Acho que todos os planos de negócio que a gente fez, na real, para entre nós e que ninguém nos ouça, nesse momento eles não servem para mais nada. Né? Se a gente meta de venda disso, daquilo... Lógico. Bom, eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu vou compartilhar com vocês, que também me surpreendem. Para poder nos prepararmos para a crise, eu tenho uma possibilidade que eu a exerço, eu acompanho a medição de energia de cada um dos meus clientes. Então, assim, Mauro, eu trabalhei 35 anos no setor automotivo e conheço bem esse negócio, a Renata sabe disso. Verdade. Os clientes de autopeças, todos abaixaram as portas, 100% deles, não tem ninguém trabalhando. Real estate, está todo mundo de home office, ninguém vai pagar aluguel. Shopping center, eu tenho cliente de shopping center, as portas estão fechadas. Então, a curva de consumo de energia, ela fez assim, né? Ela deu uma queda brusca. Mas, curiosamente, eu tenho, por exemplo, um cliente que fabrica comida para gato. Está bombando, o consumo de energia foi lá para cima. Gente que trabalha com frigorificado de peixe, está bombando. Empresas que fazem logística para poder distribuir, provavelmente, algumas das coisas que vocês vendem via internet, elas estão indo bem em termos de consumo de energia, e so far, né? É isso que é preciso entender. Bom, eu falo muito, né, Renata? Mas... Tudo bem, vamos lá deixar um pedacinho para o Reinaldo contar do Bitcoin também. É isso, um pouco disso. Perfeito, obrigada, Bento. E, Reinaldo, eu acho que seria interessante você não só contar um pouquinho do seu desafio, mas aí, muito rapidamente, apresentar um pouquinho o mercado Bitcoin para a gente, porque é um mercado novo, né, que vem revolucionando aí, de certa forma, o mercado financeiro, e acho que, se você puder dar um panorama rápido para nós, seria muito bom. Você está no mudo, Reinaldo. Boa noite a todos, né? Obrigado, Renata, pelo convite. Bom, eu tenho minha carreira já há bastante tempo no mercado financeiro, né? Passei 10 anos na CETIP, né? Atual B3, né? E eu era o diretor executivo responsável por compliance, riscos, né? e jurídico, e tinha como disciplina o plano de continuidade de negócios, né? E é interessante que a gente discutia muito, né, esse plano, principalmente com o Banco Central e CVM, né, como que a gente, em uma crise em que a gente não pudesse trabalhar, né, na nossa mesa, né, por algum motivo qualquer, né, como que a gente continuaria, né, mas nos 10 anos que eu fiz esse exercício lá, a gente nunca pensou em algo tão drástico como isso que a gente está vivendo, né? Acho que é um desafio aqui para depois dessa crise a gente entender como trabalhar os planos de continuidade de negócio, né? Porque a gente vai ter um caso real que a gente até aqui tratava como um caso absurdo, né? No mercado Bitcoin, né, essa continuidade de negócios, ela foi mais fácil até do que a gente podia imaginar, porque o mercado Bitcoin é hoje a maior exchange, né, da América Latina, né? A gente tem
já há 7 anos de operação, é uma startup velha, né, para esse mundo de startups. A gente tem 2 milhões de clientes, né, tem uma operação bem robusta. Hoje 125 pessoas trabalhando no mercado Bitcoin, 200 trabalhando em projetos com a gente. E a gente já tinha essa prática, né, de trabalho em home office, então todo mundo da empresa já trabalhava com notebook, já trabalhava com rede VPN, com regras de segurança para trabalho em home office, né? Então essa migração ela foi menos dramática, né, do que a gente podia imaginar. Hoje a gente já está completando aí a segunda semana que a gente já está em home office, e a gente não tem nenhuma perda, pelo contrário, até aqui, né, em que as pessoas estão trabalhando mais focadas ainda no trabalho do que vai acontecer, a gente até tem uma eficiência muito boa, ou melhor do que a gente tinha antes, porque a gente deixa de perder o tempo de deslocamento, né, o tempo de reuniões, né, acho que esse é um grande aprendizado para o futuro, né, que a gente tornou a nossa dinâmica de relacionamento entre as equipes mais fácil, né, com as conferências. E o que você acredita, Reinaldo, que sejam aí os principais desafios, né, que o mercado Bitcoin enfrenta diante desse cenário? Bom, no mercado de criptomoedas, né, a gente primeiro que ele é global, né, então ele não depende só de uma economia Brasil, né, ele funciona em função de todas as economias do mundo inteiro, e é um mercado de volatilidade, né, então nesse momento a gente tem muita volatilidade, né, e isso é bom para um mercado como o de criptomoedas, né, mas o grande desafio é lidar com o eventual colapso da economia, na medida que a paralisação se torne mais constante, né, mais demorada, é possível que todas as cadeias, né, elas comecem a colapsar, dependendo uma de uma outra que acabou entrando numa crise insustentável, né? Então, isso certamente poderia afetar qualquer outro negócio, inclusive o nosso. Enquanto isso não está próximo, né, ou isso não parece próximo, né, a gente tem se preocupado muito em manter o time focado na nossa jornada, né? A gente, evidentemente, né, essa até é uma recomendação que a gente tem feito nas conversas com outras startups, outras empresas do nosso porte, né, de não desperdiçar caixa, né, não é um momento de apostas de caixa, é um momento de uma gestão mais conservadora, né, de caixa, né, mas a gente não está deixando de seguir a nossa jornada já contratada, né, então Perfeito. Todos os investimentos previstos, programados e já contratados, a gente continua a fazer. Nesse mês a gente lançou um banco digital, né, que é o Meu Bank, que vai completar a jornada, a estratégia do mercado Bitcoin. A gente continua investindo, né, na formação do time e na execução do nosso plano. Isso é passado de mensagem para as nossas equipes não deixarem de focar na jornada que já está contratada, né. Não é momento de dar estímulo à ansiedade, né? Acho que é normal a gente já no dia a dia gerar ansiedade, mas no trabalho a gente tem tentado não fazer isso, inclusive também participando de alguns programas de colaboração com a sociedade, né? A gente criou uma carteira virtual, né? No Bitcoin é assim que funciona, né? Tudo digital. O Bitcoin é o dinheiro da internet, né? É a internet do dinheiro, melhor dizendo até. E a gente criou uma carteira para arrecadar fundos para apoiar hospitais de regiões ainda menos favorecidas do que São Paulo, né? A gente Perfeito, tá em São Paulo, que bacana, que bacana. no país inteiro, então a gente começou com um hospital em Sergipe. Eu sou sergipano, né? Então a gente já conhecia os problemas de lá, né? Mas 10 bitcoins a gente vai transferir, né, essas doações para um outro hospital norte e nordeste, né? A gente também está querendo engajar tanto o nosso time como a comunidade cripto, né,
que é uma comunidade Perfeito. de mais de 3 milhões de pessoas, para que consigam, de alguma maneira, colaborar, né? No Bitcoin, você consegue ver, né, por esse endereço público, né, dessa carteira, você consegue ver quanto, de fato, foi arrecadado, né? Então, você tem uma arrecadação, ela é auditável por todos, né? Então, fica seguro você doar um dinheiro que você sabe que vai chegar na ponta que precisa, né? Então, a gente está... Perfeito. Uhum. Não, e acho que vocês têm ao favor de vocês, primeiro, o fato de vocês já serem virtual, né? O negócio de vocês é um negócio virtual, né? Então, acho que isso já é muito positivo e também em atração de talentos, né? Eu acho que existem indústrias que são mais difíceis de reter e das pessoas também não terem tanto medo. A indústria de vocês é uma indústria que já atrai os jovens, então, por si só, né, pela natureza do negócio inovador, enfim, apesar de já ser uma startup de 7 anos, ainda tem muito desse caráter inovador, né? E aí eu queria aproveitar e pedir para o Ricardo, Ricardo, o que você diria, né, para um empresário pequeno, né, não necessariamente do seu segmento, mas, enfim, eu queria pedir aí para você e para o Mauro, se vocês pudessem falar um pouquinho, o que você orientaria, né, um empresário ou um executivo de uma empresa pequena, que dicas você poderia dar? Bom, está me ouvindo bem, né? Uhum. Primeiro, obviamente que nesse processo, a maioria das pessoas hoje tem em casa smartphones, notebooks, tablets, desktops, né? E as pessoas passam a trabalhar mais remoto, mesmo sendo pequena ou média empresa, para tomar muito cuidado com o uso das informações e compartilhamento de dados corporativos, né? Para evitar perda de dados, roubo e acabar comprometendo a segurança do seu negócio. Coisas básicas como login com senha, tokens de segurança, verificações em 2 etapas de sistemas criptografados, são recursos que as empresas podem implementar. Por último, por uma empresa pequena, e foi comentado muito aqui, acho que pelo Mauro, pelo pessoal todo, obviamente, ficar atento ao caixa, né? Prestar atenção nas ações que o governo está disponibilizando, que acho que são várias ações que estão tendo, linhas de crédito, postergação do pagamento de tributos, tudo isso, obviamente, no sentido de preservar o caixa e obviamente, se tornar cada vez mais inovador. Eu acho que, mais do que nunca, as empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, de qualquer tamanho, elas têm que buscar alternativas e criar produtos e serviços para essa nova realidade que estamos vivendo, que está mudando completamente a dinâmica do mercado e do negócio, seja digital, seja online, seja mudando a maneira de como servir o seu cliente. Enfim, são dois pilares, né? O caixa e inovação. Perfeito, tá ótimo. Mauro, o que você poderia talvez aí complementar, né, ou colocar como, poxa, contar com profissionais assim, com tanta experiência, né, o que um pequeno empresário, um executivo de uma empresa menor poderia ouvir aí de você? Olha, eu corroboro com o que o Ricardo falou, que é o caixa nesse primeiro momento, sem sombra de dúvida. Criatividade também, tem que achar novas formas de comercialização, e eu acho que isso é muito importante, porque nós vamos sair desta crise pensando de forma diferente, e o cliente também vai pensar de forma diferente. Então, é essencial que se abra para novas ideias, novas formas de comercialização, ou seja, quebrar os paradigmas. E o segundo ponto, o outro ponto que eu acho que é muito importante é o envolvimento das pessoas. Então, nós somos muito claros que ninguém faz nada sozinho. E normalmente, os profissionais que trabalham conosco, eles têm uma competência muito grande, têm ideias maravilhosas. O envolvimento de toda a estrutura no momento de crise é essencial para você sair muito mais fortalecido e sair com novas ideias ou novos processos para fazer a empresa atender, né, as novas demandas, pensando que o mundo vai mudar e, ao mesmo tempo, que você tem que retomar o teu negócio e tem que retomar teu crescimento, não vai ter jeito.
Perfeito. Eu queria aproveitar, então, né, nessa fala do Mauro, quando ele fala de pessoas e que ninguém faz nada sozinho, é verdade, de como manter esse time motivado e trabalhando em conjunto. Rodrigo, o que você poderia falar para a gente de motivação de time, né? Como é que você está fazendo para manter seu time engajado? Você tem um time sênior abaixo, né? E como é que você tem feito? Também tem um time jovem abaixo dos seus diretores, que são sêniores. Como é que você tem feito para manter esse time unido, todo mundo trabalhando junto? O que você poderia falar sobre liderança virtual nesse momento? Liderar um time virtualmente? Olha, Renata, eu acho que o pessoal já falou um pouco aqui, mas assim, a gente tem feito reuniões diárias, né? Compromissos também, a gente já pegou o que essa nova realidade e já readequou os compromissos, né, de vendas, de margens e de e-commerce. Então está todo mundo já com novos compromissos, né? E passar muito otimismo, muita calma. Tenho conversado diariamente com bastante gente, tanto fora da empresa, mas muita gente dentro. Tenho tentado passar muita calma e muito otimismo, que nós vamos passar por isso mais rápido do que todo mundo está pensando, que, assim, tentando passar sempre muito otimismo e não deixar essa peteca cair. E para nós, né, que somos os líderes das companhias, é muito importante a gente não se deixar cair. Nós, mais do que ninguém, temos que nos manter fortes, sempre pensando que tudo vai passar, que vai dar certo, né, e calma, para ninguém também sair tomando decisões aí, sei lá, desesperado, e que depois também a gente vai se arrepender. Perfeito, tá ótimo. Bento, o que você falaria aí sobre manter esse time engajado, junto? Você falou que você tem pessoas muito bem formadas, né? Um time aí de pessoas diferenciadas, de jovens diferenciados, né? Como manter esses jovens aí motivados dentro desse cenário? Bom, aí eu acho que é um pouco do meu estilo, né? Eu sempre converso muito com todo mundo. Essa ideia de fazer reunião com todo mundo, quando ninguém fazia, eu punho um caixote no meio da fábrica e conversava com as pessoas. E eu trabalho de uma maneira muito franca, né? Então, assim, o que eu procuro fazer é nos colocarmos no mesmo barco. Então, eu não tenho nada que eu não sei. Eu estou convicto que a gente está atravessando um momento. Tem uma frase do Joel Barker que eu gosto muito, que é: quando um paradigma muda, todos voltam a zero. Eu acho que nós todos voltamos a zero. Então, o que nós precisamos juntos, definitivamente juntos, construir é algo diferente. Fórmulas velhas não vão valer, né? Perfeito. Se a gente olhar o que é que está acontecendo com o ser humano individual, isso certamente vai ter um impacto muito forte nos negócios. Eu estava mencionando para a Renata, um pouco antes de todos entrarem, eu tenho aprendido algumas coisas que eu preciso de muito pouco para viver, né? Eu tenho uma casa no interior de Minas, eu vim para cá despreparado, a gente veio para passar o final de semana, temos roupas aqui, e aí decidi que era aqui que eu ia ficar. Então, a gente não tem roupa para ficar aqui. Eu tenho um belo carro naquela garagem ali, que eu olho para ele e falo: meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer com você? Eu descobri que o que eu mais preciso nesse momento, eu já tomei uma providência ontem à noite, é botar minha adega cheia de vinho, que eu estou sentindo falta de beber um bom vinho. Então, eu estou brincando um pouco com as palavras, mas eu estou seguro que os nossos hábitos irão mudar. E ao mudar, a gente vai impactar as empresas que aí estão. Então, o que eu tenho discutido com as pessoas, e a gente, o tipo de negócio onde atua, a gente tem clientes de todos os segmentos. Isso nos permite aprender. Então, a primeira coisa que eu estimulo as pessoas não deixe nada passar desapercebido. Olhe, pergunte, questione. O que está por trás de uma decisão ou de um pedido? Porque é isso que vai determinar o que vai acontecer daqui para frente, né? Não vai ficar Pedro sob Pedro nessa crise. Não tem. Então, primeira coisa, eu acho que as pessoas precisam de uma boa comunicação. Deixar todo mundo tranquilo,
eu não sei se dá para deixar todo mundo tranquilo. Eu acho que a gente tem que deixar todo mundo aceso para dizer o seguinte: tem aí uma realidade, parte dela nós não somos capazes de mexer, que é a questão da saúde. Nós podemos... Mas fora isso, é uma realidade que nós podemos mudar, sim. Mas se a gente tiver claro que a primeira coisa que nós queremos é sobreviver em todos os sentidos, é por aí que a gente vai trabalhar. E eu discuto isso com todo mundo e discuto de uma maneira muito humilde, né? Eu não sei tudo mesmo, graças a Deus não. E estou sabendo muito menos, porque as notícias que a gente recebe a todo momento, elas nos fazem pensar, né? Tá certo. Acho que, no meu ponto de vista, é isso. Eu não estou com certeza que ninguém faz isso, mas não é uma motivação dando esperança. É propondo que as pessoas esperancem, que é um verbo que o Cortella gosta de usar, que é esperançar, né? Perfeito, tá certo. Tá bom. Bom, eu ainda tinha a ideia que a gente fizesse um debate de perguntas, enfim, mas a gente já está terminando o nosso tempo, enfim, eu pedi 30 minutos, né, do tempo de vocês, e já que vão 40, mas só para fechar, eu queria perguntar, Reinaldo, você tem alguma dica que você daria também, não é nem sei se é dica, mas como é que você acha que a gente pode trazer inovação, né, dentro desse cenário? Porque você lidera um business totalmente inovador, né? Então, vocês pensam em inovação o tempo todo. Você teria alguma palavra aí para o grupo, no sentido de estimular a inovação nas empresas? Bom, acho que a gente está vivendo um momento interessante, né, que muita inovação que estava represada, né, ou que estava dependendo de um empurrão, elas acabaram saindo, né, muitas dessas inovações que estavam paradas por questões regulatórias, né. Acho que é interessante a gente observar, né, e é isso que a gente tem olhado mais de perto, liberação para autenticações, né, e atos de cartório digital, né. Eu, desde a época da CETIP, né, a gente tinha muita discussão, né, de eliminação de papel, né, de utilização de meios digitais para autenticar e garantir fé pública, usando o canal digital, e aí a gente tem algumas normas liberando, né, esses canais digitais, até porque os cartórios não podem ficar com as portas abertas, não podem atender as pessoas, mas as pessoas precisam continuar a executar alguns contratos na sua vida comum, né? Então, acho que a gente viu isso no ponto de cartório e viu isso também na gestão de contratos, né, em que saiu uma norma reforçando a validade do contrato digital, que também era uma discussão de muito tempo, que precisou de uma crise para empurrar essa inovação, né. A gente acaba vendo isso, e acho que o movimento de startups já era uma prova disso, né. Quando você tem escassez de recursos, você busca inovar de algum jeito, né. Você vê indústrias muito potentes, muito ricas. Eu vim de uma indústria muito rica, né, numa empresa que tem, né, um EBITDA aí acima de 75%, né, que tem pouco incentivo para inovar, né, porque se ficar fazendo o mesmo já ganha bastante dinheiro. E na hora que você vai para uma startup, né, você precisa inovar para você se destacar ou você conquistar alguma parcela de mercado. Perfeito. Então, acho que então o cenário, ele dá margem para isso, né, para pensamentos diferentes e para se acostumar a um mundo diferente, né, que, como Antônio Carlos Bento disse agora, quer dizer, a gente também está percebendo que nós precisamos de coisas diferentes, mas não é fácil reinventar quando a gente está voando, né? Trocar o pneu com o carro andando não é fácil. Então, acho que começar um negócio inovador é muito mais fácil, né? Então, nesse sentido, Reinaldo, não sei se você tem uma última palavra aí para a gente. Acho que queria só falar um pouco do movimento de inovação na saúde, né? Acho que a gente também tem visto muitas startups ganhando bastante destaque, né? Tentando trazer inovação em saúde, né, seja no atendimento médico digital, né, que também era uma medida, né, que algumas startups tentavam, né, e sofriam
com bloqueios, né, pelos próprios órgãos ligados à medicina, e mostra que na urgência é muito útil, né, e muita gente vive nessa urgência, né, é isso que a gente que está aqui na Faria Lima, a gente que está num ambiente que é uma bolha, a gente não percebe que muitos dos brasileiros, né, muito da população mundial vive nessa urgência que a gente está vivendo uma situação excepcional. Perfeito. Bom, eu queria agradecê-los mais uma vez imensamente, né, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês em conversar comigo. Desejo muita sorte, cada um no seu negócio, né? Acho que, como vocês falaram em diferentes momentos, o tom aqui é nos ajudarmos mutuamente, e acho que fizemos isso de alguma maneira, estando aqui reunidos e podendo transmitir informação para quem nos ouvir depois. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado, Renata. Obrigada. É um prazer imenso. Tchau. Obrigado, Renata. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigada.